O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado hoje segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. neste 8º dia da novena, enquanto os cachorros latem, nós rezamos. Os grupos de reflexão levam a palavra de Deus no caminho da salvação. Vamos dizer, os grupos de reflexão levam a palavra de Deus no caminho da salvação. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a gente se reúne e tem um pensamento bonito que diz o seguinte: cada amanhecer é uma renovação de vida. É uma nova chance que a gente tem de abrir-nos para uma vida nova, com Deus, com os irmãos e também na transformação do mundo. Esta novena e festa de Nossa Senhora da Conceição é para nós uma grande oportunidade de bênçãos e graças. Eu vejo 3 razões específicas. A primeira, porque é o encontro com Deus, o Deus da vida, Deus que ama, que liberta, que cria, um Deus que mostra a sua palavra de amor para com todos nós. A gente se defronta com esta palavra. Sócrates, o grande filósofo, dizia que a grande vitória do ser humano é se auto-reconhecer seus limites, suas fragilidades, nas suas decadências, mas também nos seus sonhos, metas e também, por que não, utopias. Mas uma segunda oportunidade que a gente tem é também de se encontrar com Maria, porque Maria nos ajuda a perceber o que Deus quer de nós. As virtudes de Maria são muito importantes neste caminho que a gente quer empreender, para a gente crescer, se aperfeiçoar. Quem somos nós? Nas nossas fragilidades humanas, nas intempéries da vida, na transitoriedade, nas contingências, né? Então a gente precisa de Maria, porque ela é um porto seguro que nos ajuda a caminhar para frente, na busca do Senhor, na virtude do amor, da humildade, da obediência, da palavra que ela viveu. Mas também é uma grande oportunidade de a gente se reunir em comunidade de fé, comunidade eclesial. Jesus não quer que a sua igreja seja entranhada, seja apenas assim institucionalizada, apenas interiorizada no templo. No dizer do Papa Francisco, a igreja deve ser também essa porta aberta, uma igreja sempre em saída, à busca das pessoas, do jovem, do pobre, do que precisa, do vizinho, né? Então o grupo de reflexão é uma grande também bênção de Deus. Quando Dom Luciano perguntava-se a ele, por que um grupo de reflexão? Ele dizia numa grande assembleia, porque é um grande caminho de se encontrar a salvação. E a gente vai colocar aqui algumas razões interessantes, unindo-as com o que a gente ouviu agora na palavra de Deus. Nós vimos aqui na palavra de Deus, primeiramente no Isaías que é dividido em 3 partes. O primeiro, o Deutero e o Trito Isaías,
que nós estamos no texto em que Isaías narra uma história de libertação para aqueles que foram oprimidos naquele tempo, coxos, cegos, aleijados, gente que foi esquecida. Isaías profetiza que eles teriam uma vida nova. Ele usa duas imagens específicas neste texto. Primeira imagem de um jardim que vence toda a aridez da prepotência, da insensatez, a aridez da arrogância, da autossuficiência. Então, o jardim do Éden é uma imagem bíblica que mostra que todos têm acesso a esse jardim para poderem florir, para poderem louvar. Estamos aí ainda, nesta primavera, para que nós sejamos, então, ornados do amor de Deus. Uma sociedade tão excludente, Isaías profetiza um jardim de esperança para quem já estava desiludido, perdido e esquecido. A outra imagem que ele usa é a imagem do banquete. Do banquete não se exclui ninguém. Todos são inclusos. Todos são valorizados. No reino de Deus não há exclusão, não há afastamento, não há deterioração do outro, também da natureza, porque é uma casa comum, como diz o Papa Francisco, criação divina. O Evangelho, nós acabamos de ouvir, essa história belíssima, quando Jesus entra numa casa. Jesus visita, ele é missionário. Jesus não faz uma missão apenas no templo, na sinagoga dos judeus. O tempo todo é um Cristo missionário. É um Cristo que vai ao encontro das pessoas. Ele percebe seus dramas, suas dores, suas dificuldades, mas ele se aproxima do drama pessoal, coletivo, comunitário. Esses cegos representam toda pessoa que foi excluída porque era cega. E o sistema dizia que o cego, pessoa com deficiência, não tinham nenhuma possibilidade de serem felizes. Eram excluídos. Hoje, quando a gente tem uma lei que prevê que toda empresa tem que acolher, empregar pelo menos uma pessoa com deficiência, é um grande avanço na história dos direitos humanos universais. Porque se reconhece que a pessoa não pode ser apequenada, não pode ser diminuída, porque ela tem um defeito na linguagem dos outros. Um ser humano é pior porque ele tem um defeito pessoal? O que vocês acham? Que tem uma deficiência? De jeito algum. Então Jesus mostra isso com palavra e com ação. Ele reflete a realidade. Jesus vive um verdadeiro encontro com a reflexão da palavra, a partir da realidade daquele povo sofrido. Ele mostra um Deus da vida, um Deus clemente, um Deus profético, um Deus libertador. Os cegos, então, agora são reconhecidos, não apenas por serem cegos, mas por serem pessoas humanas, que merecem também dignidade e valorização. E eles pedem perdão porque eram tratados assim. Sua cegueira os levava a serem, vamos dizer, diminuídos na sua dignidade humana. E por isso, então, eles eram pecadores, não tinham que pedir perdão para depois pedirem um milagre. Era essa a situação. Jesus vê o seu problema e diz para eles: vocês querem que eu faça isso mesmo? E a partir dali, eles então reencontram uma visão, não apenas interior, mas também exterior, porque no seu coração eles estavam vendo Jesus, não fisicamente, mas no seu coração fiel, eles tinham a sua fé. Quantos que estavam vendo Jesus, ouviam suas pregações, viam muitos milagres, mas não estavam vendo, enxergando que ele era o Filho de Deus. Aqueles cegos que não o viam fisicamente, biologicamente, o enxergavam do ponto de vista da fé. Então a gente tem aí dois pensamentos interessantes. O pior cego é aquele que não... É verdade. Muitas vezes a gente não quer ver a realidade. Muita gente não quer ver o que está acontecendo ao nosso redor. A gente se nega a ver o outro como nosso irmão. E aí essa cegueira se torna também espiritual. Se torna pecado, porque se eu não olho o outro como meu irmão, quem me dá o direito de me achar melhor do que o outro?
superior ao outro. De jeito algum. Então, de repente, a sociedade é cega e não está vendo que é cega. E tem um outro pensamento decorrente disso aí, também é cego aquele que acha que vê. Então, por quê? É uma pessoa presa na sua arrogância, na sua autossuficiência, como aqueles fariseus. Eles achavam que estavam vendo, mas não enxergavam devidamente. Porque estavam muito presos, enclausurados no seu modo de ver a palavra de Deus. Manipulavam a Bíblia, inclusive, à sua disposição. E a gente tem que tomar muito cuidado no encontro com a palavra. Porque a palavra de Deus, como diz Paulo, ela é eficaz. Como uma espécie assim, né? De esfinge. Como algo que deve mostrar para nós a nossa vida. Ela deve nos nortear para onde nós devemos caminhar. Eu não posso jamais manipular a palavra de Deus. Existe uma interpretação chamada fundamentalista ou literal, em que a pessoa pega a Bíblia ao pé da letra e acha que é Bíblia, e acha que é a palavra de Deus. Gente, vamos pensar comigo aqui. Eu posso pegar uma imagem do coração de Jesus nessa mão e do outro lado usar uma arma? O que vocês acham? Eu estou profanando a imagem do coração de Jesus. Eu posso pegar a Bíblia, mostrar para todo mundo e do outro lado usar uma arma? Posso, gente? De jeito nenhum. Eu estou manipulando, eu estou pecando contra a palavra de Deus. Isso é muito sério. E a gente vai se dar um dia com Deus, como Isaías falou. Ai daquele que pratica o mal. Está no texto aí, ó. Malfeitor, tirano, maldoso, destrói o outro, né? Então a palavra de Deus é muito lúcida para nos mostrar por onde nós devemos caminhar. E aí tem uma coisa interessante. O grupo de reflexão proporciona uma grande proximidade, um grande encontro com a palavra de Deus e também com a realidade. É o fato da Bíblia e o fato da vida. Primeiramente, um grupo de reflexão é constituído por grupos, por pessoas. E aí existem 3 tipos de coisas que colocam as pessoas em comum. Pode ser uma afinidade cultural, uma afinidade biológica, uma afinidade, né, de amizade e tal. Afinidade. Outra maneira das pessoas se reunirem pode ser por uma proximidade. As pessoas são próximas, são vizinhas, moram no mesmo condomínio, moram lá numa mesma região geográfica. Ou mesmo pode ser por necessidade. A gente está no hospital com os outros colegas lá, ou mora num determinado lugar, não tem como sair dali, então você tem que morar naquele lugar, e aí você está próximo dos outros. São proximidades diferentes, mas que unem. Então, um grupo de pessoas. Contudo, o que marca um grupo de reflexão são alguns elementos. O primeiro é a união. Quanto mais as pessoas se unirem, suas amizades serão abençoadas, suas simpatias serão mais bem clareadas, haverá uma superação das antipatias, né? Porque, convenhamos, tem vezes que talvez você não queira conviver com alguém, né? Então, o grupo de reflexão, ele facilita também essa presença do outro na nossa vida. Essa união é bom para a gente. A união faz força. A união nos fortalece também como irmãos. Um outro aspecto do grupo de reflexão é o aspecto da fé. Aqueles cegos, 2, mantiveram sua fé firme. A fé ilumina os olhos, mas ilumina também a mente, o coração. A fé abre perspectiva de libertação para eles. Eles não podiam conviver na sociedade, mas a fé os liberta. O grupo de reflexão faz com que a palavra ela nos liberte também. Aí vem o terceiro elemento, a palavra. A palavra de Deus, ela traz vida nova para nós. Esse é um grande diferencial de um grupo de reflexão. Porque você coloca em confronto a sua vida,
seu dia a dia com a palavra. O que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra pode trazer para nós, Senhor? Que eu veja, diziam aqueles servos, e gritando insistentemente, com toda a perseverança, eles confiam na palavra, eles não têm medo de se encontrar com a palavra. A palavra de Deus não aliena, não manipula. Cuidado, se a Bíblia estiver alienando alguém, manipulando, tirando a consciência dos outros, não despertando criticamente a minha consciência, não é palavra de Deus, é palavra minha mesma. Porque a palavra de Deus não pode escravizar os outros, por exemplo. Muito pelo contrário, né? A palavra de Deus é altamente libertadora. E aí, a partir desse encontro com a palavra, em que eu reflito na minha rua, no meu grupo, como que nós podemos aqui discutir essa questão? Vamos nos colocar no lugar daquelas 9 mães ou 9 pais que perderam seus filhos naquele pisoteamento lá em São Paulo. Ah, mas eles estavam lá no baile funk, eles são marginais, eles são isso, são aquilo. Mas se fosse você, se fosse seu sobrinho, se fosse seu filho, se fosse seu irmão, você estaria pensando a mesma coisa? Outro dia, eu fiquei abismado. No WhatsApp aí, de um determinado grupo, o pessoal batendo palma, porque 4 marmanjos estavam espancando um garoto adolescente. E falando, ele é marginal, ele tem que apanhar, ele estava armado. Ô, gente, e depois vai lá comungar, ou vai lá para a sua igreja evangélica, ou vai lá para o seu protestantismo, para dizer que Deus falou isso? Deus não falou isso coisa nenhuma. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é libertadora, não escravizadora. É o que aconteceu com os cegos. Eles retornam para uma vida nova. E aí a conclusão é a consequência do encontro com a palavra. Os cegos agora se tornam também missionários. Eles vão evangelizar. Com certeza, também se tornaram discípulos de Jesus. Não se fala claramente, mas bíblica e eclesialmente, ou do ponto de vista missionário, eles se tornaram também, como o próprio texto diz, seguidores de Jesus. Antes como cegos apenas, dependentes, carentes, mas agora como seguidores e missionários. Que, como o próprio texto diz, eles saem pelo mundo afora sem medo, anunciando quem é Jesus. Então, nesta manhã, que a gente possa agradecer a Deus, quantos grupos de reflexão espalhados pela nossa cidade. Eu tenho a alegria de lhes dizer que quando eu cheguei, no dia 29 de agosto de 2009, havia aqui 100 roteiros na paróquia. Somente umas 20 pessoas pegavam roteiro. Hoje a paróquia assina 600 roteiros de reflexão. Se Deus quiser, vamos continuar, né, evangelizando nossas ruas, reunindo os vizinhos, ou mesmo nos vários tipos de grupo, que a palavra de Deus clareie nossos pensamentos, nossos olhos, sobretudo as nossas ações, para que, como aqueles cegos, possamos enxergar, já não mais apenas fisicamente, mas também com o olhar do coração, da sensibilidade, do amor e da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.